Fala galera, tudo certo? Sou eu de novo, Lucas Andrei, para ajudar vocês em mais um videozinho aqui, né? E hoje o tema da aula é Primeira e Segunda Guerra Mundial, beleza? Um tema que eu amo, na verdade, adoro falar sobre isso. E a primeira questão é do Enem de 2014, né? Essa questão eu não consegui pegar no site do INEP, porque para selecionar aqui a prova, ela já vinha com gabarito, então ia perder a graça do vídeo, né? Já saber a fazer a questão já com a resposta. Então é muito sem graça, né? Então, vamos lá. Vamos ler a questão. 2014, hein? 3 décadas, de 1884 a 1914, separam o século XIX, que terminou com as corridas dos países europeus para a África e com o surgimento dos movimentos de unificação nacional na Europa, do século XX, que começou com a Primeira Guerra Mundial. É o período do imperialismo, da quietude estagnante na Europa e dos acontecimentos empolgantes na Ásia e na África. Legal, o que ele quis dizer aqui? Esse período, o pré-guerra, né, digamos assim, antes da guerra, com o imperialismo. O que foi o imperialismo? Foi a questão do neocolonialismo dos países europeus, né, colonizando a África e a Ásia, em busca de matéria-prima, de mão de obra, de mercado consumidor, né, essas coisas. Vamos ver a pergunta. O processo histórico citado, qual o processo? Esse processo antes da guerra, o período do imperialismo. Contribuiu para a eclosão da Primeira Grande Guerra na medida em que, então, o que esse período, o período do imperialismo, o que ele contribuiu para gerar a Primeira Grande Guerra Mundial? Vamos alternativas. A alternativa da letra A, difundiu as teorias socialistas. Não, muito pelo contrário. A questão do imperialismo não tem nada a ver com o socialismo, nada a ver. Tem a questão do imperialismo, ela é em questão de terra, de conquistar terra, para poder ganhar mais dinheiro, para ganhar mais matéria-prima, né, mercado consumidor, mão de obra barata, essas coisas. Então, nada a ver com o socialismo, né? Alternativa B, acirrou as disputas territoriais. É legal. Por quê? Porque o imperialismo, as grandes potências da Europa, né, queriam terras, foram para a África e para a Ásia para conseguir essas terras e teve disputas territoriais, né, para ter a terra, né, óbvio. Então essa alternativa é boa. Vamos ver a letra C. Superou as crises econômicas, né? Os países foram em busca de dinheiro, né, para conseguir mais terra e conseguir mais dinheiro, mas não foi a questão para gerar, né? Você tem que pegar essa palavrinha aqui, ó, eclosão. É o tipo boom, né? Para gerar a Primeira Guerra Mundial. Não tem nada a ver com superar a crise econômica, né? Porque, afinal, guerra todo mundo perde. A alternativa D, multiplicou os conflitos religiosos. Olha, o imperialismo, ele, né, que está falando do processo histórico citado, que é o imperialismo, ele, se você pegar as alternativas separadas, às vezes você vai pegar uma coisa certa ali, uma coisa certa aqui, mas não foi os conflitos religiosos que gerou a Primeira Grande Guerra Mundial, entendeu? Então, não é a alternativa D. A alternativa E, conteve os sentimentos xenófobos. Também não, né? A alternativa E, ela foge um pouquinho do que foi o imperialismo em relação a surgir a Primeira Guerra Mundial. Então é a alternativa B. Lembrando que as causas da Primeira Grande Guerra Mundial foi o quê? Foi a disputa por terra, né? Então teve aquela meio que uma briga para conseguir terras na Ásia e na África, e o revanchismo franco-prussiano entre a França e a Alemanha, obviamente, sobre a terra de Alsácia-Lorena. Então é a alternativa B. Lembrando, o processo histórico tem que pegar muito comando aqui. Então vamos em partes. O processo histórico citado aonde? Nesse textinho, que é o imperialismo, contribuiu para o que ele ajudou para gerar a Primeira Grande Guerra Mundial?
dessas alternativas aqui, o que o imperialismo fez? Acirrar as disputas por novas terras, né? Então, a alternativa B é a correta. Vamos agora para a segunda questão, né? Que é a questão do Enem de 2012, que é a mesma coisa da questão passada. As provas aqui mais antigas já vêm com gabarito na prova, então perde a graça da questão. Então vamos lá. A questão nos deu aqui essa imagem, né? Essa imagem aqui, ó, Capitão América, tem umas letrinhas aqui muito pequenininho, não dá para entender, ainda mais que a prova é preta e branca. Aí pega aqui, tem o Capitão América dando um socão no homem. Esse homem tem aqui, ó, o símbolo do nazismo, aqui a suástica. O homem tem um bigodinho, ó, que pode ser o Hitler, né? Então é a figura do Capitão América dando um socão numa figura aqui de um nazista e derrubando esse nazista, né? Bem no centro, assim, bem chamativo, né? Um socão aqui, ó, essa figura aqui mostrando que foi um porradão. Então, basicamente, foi o Capitão América, né, representando os Estados Unidos, derrubando aqui um nazista representando a Alemanha da Segunda Guerra. Então, vamos ler aqui o texto. Com a sua entrada no universo dos gibis, o capitão chegaria para apaziguar a agonia, o autoritarismo militar e combater a tirania. Claro que, em tempos de guerra, um gibi de um herói com uma bandeira americana no peito, aplicando um sopapo no Führer, só poderia ganhar destaque, e o sucesso não demoraria muito a chegar. Legal. Então, mostrou que foi basicamente o quê? A figura do Capitão América entrando, né, na guerra, o quê? Combatendo o nazista, né, que seria a Alemanha. E esse sopapo no Führer aqui mostra muito bem. Esse Führer aqui, né, é uma palavra do alemão que significa mais ou menos, né, não entendo nada de alemão, tive que dar uma pesquisadinha, é o quê? Comandante, o governante alemão. Então, vamos à questão, né, o comando da questão. A capa da primeira edição norte-americana, essa aqui, né, da revista Capitão América, que é essa aqui que a gente estava falando, demonstra sua associação, o quê? Fazendo um paralelo, né, com a participação dos Estados Unidos na luta contra. Então, os Estados Unidos na figura do Capitão América, né, com esse escudão aqui bonito, estrela, pá, dando um socão e derrubando o nazista. Então, seria o quê? A participação dos Estados Unidos, a gente tem que achar alguma alternativa referente a acabar com o nazismo, acabar com, né, com a Alemanha, né, entrada na Segunda Guerra. Vamos ver as alternativas. Alternativa A Tríplice Aliança, na Primeira Guerra Mundial. Não, né, isso aqui, como disse aqui, na Primeira Guerra Mundial não tem nada a ver com o nazismo, né? Então, essa questão não é a verdadeira. A alternativa B, os regimes totalitários na Segunda Guerra Mundial. É o que a gente estava procurando. Regimes totalitários, né, representado pelos nazistas aqui, né, o nazismo fascista, né, o que acontece? É o que a gente está querendo na Segunda Guerra Mundial. Exatamente. Mas vamos ver aqui as outras alternativas para ver se não tem nenhuma que, né, possa confundir nossa cabeça. Alternativa C, o poder soviético durante a Guerra Fria. Não é também, porque aqui, no comando da questão, a gente tem que ver que é o que? A capa da edição norte-americana do Capitão América. O que? Mostrando a queda do nazismo, que não tem nada a ver ser a Guerra Fria. O movimento comunista na Guerra do Vietnã não é a sua alternativa, porque isso aqui foi na Guerra Fria, que também não envolve a queda da Alemanha. Alternativa E, o terrorismo internacional após 11 de setembro de 2001. Não também, porque aqui, né, já era muito depois, não tem nada a ver com a queda da Alemanha, né, representada nessa imagem. Então, a alternativa certa é a letra B, né, os regimes totalitários. Né? Então, a associação que está sendo feita aqui nesta imagem é
a imagem dos Estados Unidos pelo Capitão América, um cara forte, bonitão, com o escudo no braço, acabando com um nazista, né? Dando um socão e ele caindo aqui, né? A Alemanha caindo, representado aqui por um nazista. Então, tem muita gente que pega assim a questão, quer fazer rápido, que tem 3 minutos e passa a imagem, já vai para o texto. Galera, olha a imagem, tenta tirar alguma coisa. Essa aqui deu pra gente tirar porque tinha a suástica aqui, né, o símbolo alemão, tinha aqui o bigodinho no cara, né? Então, tem que prestar atenção em tudo. Não é só pular a questão. Então, essa questão aqui do Enem de 2012 é a alternativa B, os regimes totalitários na Segunda Guerra Mundial. Vamos agora para a terceira questão, que é a questão 47 do Enem de 2017, da prova azul. Essa questão, sim, eu peguei aqui do site do INEP, né, que está sem gabarito, né, para a gente ter um suspense. Então, vamos lá. Após a Declaração Universal dos Direitos Humanos pela ONU, em 1948, a Unesco publicou estudos de cientistas de todo o mundo que desqualificaram as doutrinas racistas e demonstraram a unidade do gênero humano. Legal. O que quer mostrar aqui, então? Que a ONU aqui, tá, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela fez estudos que, né, botaram por terra, desqualificaram as doutrinas racistas. Então, acabou essa doutrina racista. Desde então, a maioria dos próprios cientistas europeus passou a reconhecer o caráter discriminatório da pretensa superioridade racial do homem branco e a condenar as aberrações cometidas em seu nome. Beleza. Condenar as aberrações cometidas em seu nome é o quê? O que a gente lembra rápido sobre a superioridade de raça? O nazismo alemão, né? Porque o nazismo alemão colocava uma superioridade racial, né, da raça ariana, que não existe, para poder executar muitas pessoas. Então vamos lá. A posição assumida pela Unesco a partir de 1948, ó, que a Segunda Guerra acabou em 45, próximo aqui, foi motivada por acontecimentos então recentes, a Segunda Guerra, dentre os quais se destacava a alternativa A, ataque feito pelos japoneses à base militar americana de Pearl Harbor. Não. Por quê? Aqui, esse ataque japonês não teve nenhuma base racista, nenhuma doutrina racista de raça para poder ter um ataque na base militar americana. Foi muito mais uma questão de guerra, uma estratégia de guerra. Então, não é a alternativa A. A alternativa B, o desencadeamento da Guerra Fria e de novas rivalidades entre nações. A Guerra Fria, para quem não sabe, foi uma guerra uma disputa, né, entre o capitalismo e o socialismo. Não tem nada a ver com raça, que a questão está falando aqui. Então, não é a alternativa B. A alternativa C, morte de milhões de soldados nos combates da Segunda Guerra Mundial. Olha, houve muitas mortes de soldados nos combates da Segunda Guerra Mundial, mas porque era uma guerra, né? Morreram muitas pessoas inocentes que não eram combatentes pelos alemães, porque eles acreditavam numa superioridade de raça ariana. Os soldados aqui morreram por estar numa guerra. Todo mundo sabe que guerra, muita gente morre, muito soldado morre combatendo. Então, a alternativa C, ela não é errada. Não é errada, mas ela é errada nessa questão, né? Essa questão pede a questão da posição da Unesco. A posição da Unesco era de que acabar com as doutrinas racistas, que não tem a ver com a raça, a morte de soldados. Tem a ver, por ser uma guerra, morrem muitos soldados. Alternativa D, execução de judeus eslavos presos em guetos e campos de concentração nazistas. Olha, essa alternativa. Por que essa alternativa? Porque a, né, declaração aqui, ela faz o quê? Ela fala que desqualifica as doutrinas racistas. Aqui está falando também condenar as aberrações cometidas em seu nome, né? Que é o que? A pretensa da superioridade racial, que foi o que aconteceu
na Segunda Guerra, né, com os nazistas acreditando na superioridade de raça para executar judeus eslavos. Então, vamos ler a pergunta de novo. A posição assumida pela Unesco a partir de 1948, o que essa posição de desqualificar as doutrinas racistas, foi motivada por acontecimentos então recentes. Quais acontecimentos? Dos nazistas executando judeus, eslavos, né, e quem não era da raça ariana. Dentre os quais se destacava, o que se destacava entre esses acontecimentos recentes? A alternativa D, execução de judeus e eslavos. Então, a alternativa D é a correta. Vamos agora à letra E, só para a gente, né, ter certeza que é a letra D. Vamos ver aqui, então, a alternativa E, né, para ver se ela está errada, né, para a gente confirmar a letra D. Lançamento de bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki pelas forças norte-americanas. Essa alternativa, ela se assemelha com a alternativa A, né? Os japoneses atacaram os Estados Unidos, e os Estados Unidos atacaram os japoneses por questão estratégica de guerra, né? Não envolvendo raça aqui. Então, os norte-americanos mandaram a bomba lá no Japão para mostrar seu poderio bélico, mostrar que eles eram muito fortes com as bombas atômicas, né, para poder o mundo ter medo deles, mas não em questão das doutrinas e o que realmente na questão. O que a questão está querendo aqui? Eles estão querendo o quê? Quais são os acontecimentos recentes que fez com que a Unesco, né, criasse um documento para acabar com essa doutrina racista? O que foi? Qual acontecimento? O acontecimento da execução de judeus e eslavos presos em guetos e campos de concentração nazistas. Então, é a alternativa D. Terminamos o vídeo por aqui. Fizemos 3 questões hoje, dessa Primeira e Segunda Guerra Mundial. Tema muito bom, que normalmente cai na prova do Enem. Então, ficar atento, prestar atenção, né, nas imagens, olhar bastante o que a questão tá querendo te perguntar. E é isso, galera. Lembrando que eu sou aluno, não sou professor. Estou mostrando aqui como eu fazia os exercícios e espero que ajude alguém a conseguir, né, a aprovação no Enem, conseguir aprender a matéria. Então é isso. Nos vemos no próximo vídeo com mais um tema, mais uma matéria importante que cai no Enem. É isso, galera. Tamo junto!